Você que nos acompanha nessa série sobre a cultura do reino de Deus e a sua justiça, seja muito bem-vindo nessa reflexão. Espero trazer uma contribuição para as nossas vidas e especialmente para a nossa participação no reino, como parte que amamos, que defendemos e que vivemos para a glória de Deus. Ontem nós estivemos falando sobre que Deus procurou um homem para colocar na brecha, para não destruir a cidade, e ele não achou. E hoje eu quero falar de um homem que vai para a brecha em um determinado momento, ele intercede pela cidade e ele obtém respostas de Deus para abençoar essa cidade, para socorrer essa cidade. Vamos ver de que maneira e quem foi esse homem. Capítulo 18 de Gênesis fala, a partir do versículo 16, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar, por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. Esse relato está em Gênesis 18, do versículo 16 até o versículo 33. E eu fiz questão de ler todo o texto para que nós possamos sentir que nós podemos nos direcionar ao Senhor, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos falar com o Senhor, ou pela nossa própria causa, ou pela causa de outros. Aqui nós estamos falando de alguém que está na brecha, intercedendo, clamando, lutando. E Deus foi respondendo cada pergunta a Abraão, foi respondendo cada inquietação, foi trazendo à tona o amor que Deus tem e o apreço que Ele tem pelas pessoas e pelas cidades. E Deus então vai trazendo as respostas, vai respondendo a Abraão, porque Deus o havia escolhido. O versículo
17 diz que ele não queria esconder de Abraão. Depois ele diz que Abraão seria, no versículo 18, o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. E no versículo 19 ele diz que o escolheu para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Abraão vai até Deus, ele se coloca na brecha, intercedendo por Sodoma e Gomorra, e ele começa negociando com Deus com 50 pessoas, se houvessem 50 justos na cidade. Depois ele vai para 45, depois ele vai para 40, ele chega em 30, depois ele vai para 20 e finalmente ele chega em 10 pessoas. Como é precioso esse diálogo, porque Deus aprecia dialogar conosco e gosta que perseveremos com Ele. A oração é o diálogo que expressa a nossa vida com Deus, com o Senhor, ativando a aliança dele conosco também. E a melhor definição de oração que eu tenho e que eu gosto sempre de lembrar, que a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. E aqui nós vamos encontrar essa intimidade de Abraão com o Senhor e o cuidado, o amor e a dedicação do Senhor para com Abraão. Como é motivador, como é animador, encorajador esse registro que Gênesis faz de que vale a pena nós irmos para a brecha, interceder, clamar, chorar, pedir, agradecer, buscar e encontrar as respostas. Nós sabemos que nem tinham 10 justos nessa cidade. Apenas 3 saíram da cidade e puderam receber o favor, o cuidado e a misericórdia do Senhor. E realmente apenas Ló e suas 2 filhas saíram com vida da cidade. As 2 cidades foram destruídas pelo fogo e nós vamos encontrar esse registro no capítulo seguinte, que é o capítulo 19. Eu já caminho aqui para o encerramento da reflexão dessa manhã, dizendo que nós podemos sim e devemos ir para a brecha, clamar pela cidade, abençoar a cidade, socorrer a cidade e deixar marcada na cidade o nosso compromisso de abençoar, de fortalecer, de contribuir e de interceder junto a Deus. Que Deus nos ajude a nos levantarmos aqui em Fortaleza, você, onde você estiver me ouvindo, e que nossas preces, nosso clamor e a nossa vida como oferta ao Senhor em abençoar a cidade, em ser bênção para a cidade, seja uma realidade hoje e sempre. Amém. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a nossa contribuição nessa manhã. Amém.